Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite! Estamos aqui com o professor Mário Simoneto, né? E vamos aproveitar aqui toda a sabedoria, toda a experiência que ele tem para falar um pouquinho dos avanços, né, no tratamento das doenças arteriais. Professor, eu queria saber do senhor, né? O senhor vem acompanhando já há algum tempo, pela experiência que tem, todo o avanço, né, no tratamento, nessa evolução tecnológica para o tratamento das doenças arteriais. Um pouquinho que o senhor pode dizer para a gente de como eram, né, há 20, alguns anos atrás, para agora. Como é que evoluiu isso? Um bocadinho da história da cirurgia vascular. A cirurgia vascular é uma especialidade relativamente recente. É uma especialidade que começou um avanço, começou realmente a ser mais efetuada por volta final da década dos anos 50, começo dos anos 60. Isso em medicina é recente, é pouco tempo. Naquele tempo, e eu também aí comecei mais ou menos nessa época, um bocadinho mais tarde, estou aí com 41 anos de formado. Então, naquela época, o tratamento das doenças arteriais, dos aneurismos, da arteriosclerose, das obstruções arteriais, dos infartos do miocárdio, dos acidentes vasculares, dos famosos derrames, era feito sempre de uma maneira cirúrgica. Então eram cirurgias demoradas, uma cirurgia de aneurisma de aorta abdominal demorava naquela época por volta de 6, 7 horas. Uma cirurgia de aneurisma de tórax demorava 8, 10 horas. Tinham locais, comprometimentos de vasos cerebrais, nós não tínhamos acesso, então o paciente acabava morrendo. E eram cirurgias traumáticas, cirurgias trabalhosas, que exigiam do paciente e do serviço de saúde internações prolongadas, gastos também bastante altos, quantidade de sangue, um índice de mortalidade bastante grande, etc. Isso dos primórdios da cirurgia vascular. A coisa foi evoluindo com novos equipamentos, com novos materiais cirúrgicos, com novas próteses, etc. O grande avanço nesse tratamento todo se iniciou no final dos anos 80, começo dos anos 90, com o que nós chamamos de cirurgia endovascular. O que é uma cirurgia endovascular? É uma cirurgia feita com agressão mínima ao paciente. São cirurgias realizadas com pequenas incisões ou até mesmo só por punção, só por colocação de uma agulha, de um catéter e etc. Esse foi um grande avanço. Isso trouxe a possibilidade de tratamento de patologias que antes não existia tratamento, trouxe a queda muito grande de mortalidade. Então os pacientes hoje, nós operamos pacientes com aneurisma com 90 anos de idade. O paciente opera hoje de tarde e vai embora amanhã de manhã do hospital.
não toma sangue, quer dizer, isso é um avanço muito grande. Tratamento de carótida, tratamento de aneurismas cerebrais com embolização. Então, quer dizer, existe uma gama enorme de tratamentos endovasculares que propiciou a queda de mortalidade, propiciou a facilidade de tratamento. Como é que isso foi possível? Com o desenvolvimento tecnológico, tanto dos equipamentos, dos aparelhos de hemodinâmica, dos aparelhos de raio-x, das ressonâncias, das tomografias, tanto quanto a evolução do material cirúrgico, das pinças, das punções e das endopróteses, dos stents. O stent nada mais é do que uma molinha que se coloca dentro da artéria. Então se evita uma cirurgia cardíaca, se evita uma cirurgia de carótida, enfim, se evita que se faça uma incisão abdominal enorme. A gente, se novamente eu for convidado aqui, a gente poderia até trazer algumas imagens, demonstrar mais claramente como é que são esses procedimentos. Mas é uma coisa que houve um avanço muito grande. Legal, professor, porque pelo que você está contando, né, então, apesar da cirurgia vascular, né, da especialidade ser uma especialidade recente na medicina, a evolução tecnológica que a especialidade sofreu mudou o padrão, né, o parâmetro da especialidade também muito rápido. Há um tempo atrás, então, o senhor pegou essa época, para se operar uma artéria, dependendo do acesso da artéria, né, profundo, tinha que colocar o paciente no centro cirúrgico, abrir o abdômen, o local onde ia ser tratada a artéria, e chegar até o acesso da artéria era uma cirurgia agressiva, não é? Com risco para o paciente, grande, e não sabia exatamente como é que isso ia evoluir, né, o paciente. O tempo foi passando, a técnica foi mudando, foi ficando menos agressiva. Hoje é possível, então, tratar uma doença arterial sem um corte, né? Apenas com uma punção dentro do vaso. O paciente sofre menos agressão e, portanto, a sua recuperação é mais rápida. E acredito também que os resultados acabam sendo melhores. E é muito legal aproveitar o seu conhecimento aqui, porque o senhor acabou pegando toda essa evolução, né, da história dessa evolução tecnológica das cirurgias arteriais. E isso me remete a algum outro pensamento aqui agora, que eu queria perguntar para o senhor o seguinte, aonde que vai parar o cirurgião vascular, né? Porque hoje o indivíduo sai da faculdade, entra numa residência de cirurgia, depois ele quer cirurgia vascular, e evidentemente ele não tem mais que praticar as cirurgias que o senhor praticava no passado. Onde o senhor vê que vai caminhar a cirurgia vascular? Para onde que isso vai levar? Essa tecnologia toda vai levar? O médico vai deixar de ser cirurgião? Essa é uma colocação muito interessante. A respeito da evolução da cirurgia, quer dizer, toda a medicina evoluiu, todas as áreas, o mundo evoluiu, a televisão evoluiu, enfim, nós estamos num avanço tecnológico muito rápido, que só vai trazendo benefício para os pacientes, para a população, tanto que hoje a expectativa de vida é muito maior do que em outros tempos. Quanto a acabar o cirurgião, você é um cirurgião também. Então, eu acho que o médico, ele é um bom médico, ele é um bom cirurgião, não porque ele faz bem a cirurgia, não porque ele atua. Ele é um bom cirurgião quando ele souber resolver as complicações. Então, não adianta eu querer fazer um aneurisma por endovascular se eu não souber operar o aneurisma. Porque, embora seja um tratamento relativamente seguro, mas em uma porcentagem dos casos, você tem que reverter o tratamento. É a mesma coisa na cirurgia geral, na gastro, onde você faz hoje uma vesícula por laparoscopia. Mas muitas vezes você não consegue, você tem que abrir o paciente. Então, o bom médico é aquele que aprende o tradicional e tem uma evolução para o atual.
Então, o meu conselho para os médicos que estão se formando é que não façam uma super especialização. Ele tem que caminhar a trilha normal. Quer dizer, ele tem que aprender a operar, ele tem que, pelo menos, treinar ou experimentar em porco, em cachorro, sei lá o quê, mas ele tem que ter a técnica cirúrgica apurada para poder resolver as complicações. Então essa é uma questão filosófica muito importante para os médicos que estão em formação hoje. O professor Mário Simoneto, então, nunca deixa de ensinar a gente, né? Continua professor como sempre. Então ele ensina para a gente, né, que o médico, o bom médico, é aquele que consegue resolver as complicações do seu doente. E para isso ele tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D e todos na sua mão, né? É uma visão holística do paciente. É isso que vai deixar você um bom médico. Você vai conseguir tratar o teu paciente, e se você não conseguir tratar por aqui, você tem que ter um outro caminho para seguir, né? Isso é muito importante, muito interessante que ele disse para a gente aqui. Bom, eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor, professor, em relação a essa questão das cirurgias endovasculares, né? Para exemplificar um pouco mais fácil aqui, um aneurisma de aorta abdominal, uma dilatação anormal, né, de um segmento desse vaso. Antigamente, então, o senhor tinha que cortar o vaso, tirar esse segmento e depois unir novamente, né? E hoje em dia, pelo que o senhor me falou, não. O senhor coloca um catéter por dentro do vaso e joga um stent, que é uma prótese lá dentro, que vai acabar resolvendo o problema. É isso mesmo? E qual é a recuperação hoje em relação ao passado? É realmente isso. O que você faz, quando você opera, faz uma cirurgia aberta, você abre o aneurisma, você retira o aneurisma e substitui essa porção por uma prótese. Uma prótese é um cano de um tecido especial, de Dacron, e que é colocado. Na cirurgia endovascular, nós não retiramos o aneurisma continua. Tá? Nós simplesmente fazemos uma nova luz, nós colocamos através de um catéter essa prótese de Dacron que vai de uma ponta a outra ao aneurisma. Então ele fica excluído da circulação sem o risco de rotura que levaria à morte do paciente. É exatamente isso. Legal. Então, sempre que nós temos uma patologia que dilata a artéria, nós usamos os stents revestidos ou as endopróteses, fazendo uma nova luz. Sempre que nós temos uma patologia que estreita a luz do vaso, nós colocamos um balão que dilata esse vaso e um stent, que é uma armação de ferro que evita que ela vá estreitar novamente. Quando nós temos alguns aneurismas cerebrais, onde não é possível colocar essa endoprótese, aneurismas de artérias viscerais, de esplênica, tal, nós fazemos a embolização. Nós colocamos molas, são aneurismas pequenos, e nós colocamos molas dentro do aneurisma, evitando que se vá para uma craniotomia, que abra a cabeça, etc. A segunda parte da sua pergunta é que a recuperação é rapidíssima. Nos outros tempos, esse paciente que era submetido à cirurgia de aneurisma ia para o hospital, era operado, ficava na UTI 2, 3 dias, permanecia internado por 5, 6 dias e tinha uma recuperação na sua casa de 1 a 2 meses. Então ele só voltava à sua capacidade laborativa no mínimo com 30 dias de afastamento. Hoje, com a endoprótese, aquilo que eu te falei, a gente interna um paciente com 85 anos hoje à tarde, faz o tratamento do aneurisma, ele vai para a UTI por questão de segurança, na manhã seguinte vai embora para casa andando, podendo trabalhar, etc. Legal, queria agradecer a presença do professor Mário Simoneto aqui, sempre ensinando a gente, né? Ele tem esse ar didático que parece que deixa tudo muito fácil, né? Mas a gente sempre consegue absorver alguma informação a mais do grande professor Mário Simoneto.
Panificadora 9 de Julho, o sabor da qualidade. Varanda América, os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 21,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$ 21,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América, agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite! A catarata é um envelhecimento do cristalino, que é uma lente natural que nós temos dentro do olho, e ela vai envelhecendo com a idade. É muito comum esse envelhecimento atingir todas as pessoas. Ela não tem muito a ver com a hereditariedade, né? Mas é um envelhecimento natural, como o cabelo branco, como a ruga, né? Como a calvície, ela vem com o tempo. O mais importante, lógico, é o diagnóstico mais precoce, mas todas as pessoas têm que ter noção que depois dos 40 anos já vai apresentar catarata. Essa catarata, muitas vezes só visível a uns aparelhos mais sofisticados, com varredura do laser, a gente consegue ver essa catarata. Mas isso não tem importância, porque o oftalmologista vai examinar e não vai conseguir ver a catarata. Mas fisiologicamente, nós já temos catarata a partir dos 40 anos. Então, esse envelhecimento tem que ser encarado de uma forma natural. O médico oftalmologista deve comentar com o seu paciente, para que quando ele chegue num especialista de catarata, ele não assuste, não fique assustado com o diagnóstico. Isso é uma prevenção do lado psicológico do paciente. A catarata ainda tem um tabu muito grande, que as pessoas relacionam a cirurgia de 30 anos ou uma cirurgia mal sucedida. Como tudo na vida, nós podemos ter realmente alguns casos ruins, né? É lógico, com essa tecnologia mais moderna, mais avançada, de ponta, essas complicações estão se tornando cada vez menores. Mas o mais importante, é lógico, é o diagnóstico precoce, é o tratamento precoce, para que nós não tenhamos complicações. A catarata pode surgir já desde quando a criança nasce, é muito raro, mas existe a catarata congênita, e às vezes até numa idade de 30 e poucos anos, nós às vezes temos paciente com catarata de uma forma muito normal, sem nenhuma etiologia, tá? Que muitas vezes é desconhecida, não tem causa, e em pacientes inclusive sadios. Então, a catarata é uma opacidade do cristalino e com a idade o mais comum é o envelhecimento dessa lente. O ideal que a gente faça o diagnóstico antes do paciente começar a ter os sintomas da catarata. A medicina moderna hoje indica a cirurgia mais precoce, isso porque as pessoas vão envelhecer muito. Então, o diagnóstico realmente é através da idade, que é um dado importante, e é lógico os aparelhos que vão mostrar que tipo de catarata, em que fase que você está, para que a gente possa fazer um tratamento de acordo. Esse termo, quando eu comecei a cirurgia há 30 anos atrás, realmente a gente esperava a catarata amadurecer. Isso porque a tecnologia era muito rude, muito grosseira, e realmente o risco cirúrgico era muito grande do paciente perder o olho e perder realmente a cirurgia. Então era conduta normal esperar o paciente piorar bastante, amadurecer para que pudesse fazer a cirurgia. E é uma ironia, mas isso sempre existiu e a gente tem que comentar. A cirurgia, a chance de dar certo era muito pequena,
então vamos operar aquele paciente quando ele estiver cego, ou seja, se a cirurgia não der certo, ele já estava cego, né? Então isso era uma conduta normal, de rotina, e devido ao grande risco de complicação. Então, por isso que hoje a gente trabalha para que realmente não chegue nessa fase, porque o risco de você ter uma complicação de perder o olho, perder a córnea com a cirurgia de catarata é nas cataratas avançadas acima de 70 anos, né? Então, o conceito que eu passo para os meus pacientes, isso também sigo para mim e para minha família, é realmente 65 anos, é uma idade boa, mesmo você estiver enxergando bem. Essa ideia de que estou enxergando bem, esperar para ficar cego para tomar uma atitude, não tem sentido, apesar que ainda muitos preferem seguir essa conduta, né? Mas quando o paciente chega na nossa clínica com a catarata avançada, ele tem que assinar um termo de responsabilidade da parte dele que deixou, talvez o outro colega que tenha indicado para deixar a catarata avançar, ele tem que ter noção e ele tem que ter a responsabilidade de que ele vai submeter uma cirurgia de alto risco. Isso daí ele tem que dividir com o cirurgião. Eu, por exemplo, só opero com esse consentimento do paciente. É muito importante isso hoje e às vezes nós deparamos com um paciente com 80 anos, com muito sadio e tendo que fazer uma cirurgia de alto risco de catarata. Quer dizer, isso hoje não tem mais sentido, né? Então, essa orientação tem que ser seguida. Isso é uma questão cultural, difícil de mudar, mas eu percebo nesses 15 anos, muitos pacientes já me procuram para que realmente faça a cirurgia mais precoce, com isso tendo mais certeza de sucesso com a cirurgia. A recuperação ela está relacionada com o sucesso da cirurgia. Isso quer dizer o quê? Quanto mais cedo a catarata, a recuperação mais rápida. Quanto mais a catarata avançada, mais a recuperação é mais demorada e às vezes até com a perda da córnea, levando a um transplante de córnea, mesmo nos dias atuais, né? Então, o que tem que ser dito é que a recuperação é muito rápida, mas depende da técnica usada, da habilidade do cirurgião, da idade do paciente e que ele também não tenha muitas doenças, né? Todas as doenças do corpo podem interferir no resultado. Então, a recuperação, o normal é no dia seguinte ele já está liberado para dirigir, para cozinhar, tá? Para fazer suas atividades e dependendo da lente que estiver no olho, a volta é realmente muito rápida às suas atividades normais. A catarata não volta desde que ela esteja sendo bem operada. O que existe é um termo que se usa muito de fazer limpeza da lente. É um termo errado, não é limpeza, é uma microcirurgia com laser, tá? Para você tirar uma capinha que está atrás da lente e que dá a impressão que está suja, que está embaçada, né? Então esse termo ficou vulgar. Na verdade é uma microcirurgia, é uma cirurgia com laser, um aparelho muito sofisticado que realmente melhora muito a visão de quem operou a catarata e a visão estiver piorando por causa dessa capa que se opacificou, mas isso não é volta da catarata. A catarata não volta, é uma vez só. O CEMOA, eu estou atuando já há 30 anos na região, né, com muita dedicação e com muito investimento. Realmente nós chegamos hoje à questão de nível tecnológico, né, comparado aos grandes centros do mundo em relação à cirurgia de catarata, à cirurgia de miopia. A cirurgia de catarata, nós somos pioneiros a operar catarata com laser, com um aparelho alemão, e em novembro do ano passado nós fomos obrigados a entregar esse aparelho devido aos problemas técnicos e agora está chegando o aparelho suíço, né, que também vai com certeza agregar ao Hospital de Olhos CEMOA para que nós continuamos tendo sucesso na cirurgia de catarata, na cirurgia de miopia, de tal forma que a gente possa ficar tranquilo. A nova geração que está chegando, doutora Thalita, doutor Gabriel, né, isso tem me ajudado muito e dando mais motivação para a gente continuar investindo.
mesmo nessa época de crise, muito difícil, como todos nós estamos vivendo, mas a gente não vê outra saída senão acompanhar a evolução, a tecnologia, porque os pacientes confiam no nosso nome, na nossa tecnologia, tá? E na nossa tradição. Então, a tradição está sendo passada para a nova geração e cada vez mais tentando destacar no meio da oftalmologia mundial, de tal forma que os resultados sejam cada vez melhor e dentro dos nossos limites do ser humano, que nós somos limitados, mas dentro desse nosso limite, a CEMOA com certeza vai estar investindo, vai estar trabalhando para que esteja sempre na ponta, de tal forma que a gente não se arrependa de não ter feito alguma coisa mais sofisticada no olho dos nossos pacientes. uma doença inflamatória crônica que pode ser potencialmente grave dependendo dos órgãos que acometa. O lúpus é uma doença polissistêmica. Ele pode acometer o aparelho locomotor com dores articulares, artrite, pode acometer a pele, lesões de pele, queda de cabelos, os rins, como a nefrite e as suas consequências, os pulmões, pneumonite, a pleura, que envolve os pulmões, como a pleurite, com chamada água nos pulmões, o pericárdio, que envolve o coração, com pericardite, com água nessa região também envolvendo o coração, inflamação do músculo cardíaco, a miocardite, inflamação do seu revestimento, a endocardite, envolvimento das artérias cerebrais, uma vasculite cerebral, enfim,
uma doença multissistêmica, polissistêmica. O lúpus está enquadrado nas chamadas colagenoses. O colágeno é um tecido do nosso organismo. É como se fosse um tecido de enchimento para ocupar espaços vazios, mas ele está presente em todos os nossos órgãos. O lúpus aparece quando há um desarranjo do nosso sistema de defesa, o nosso sistema autoimune, o sistema que fabrica anticorpos para nos proteger das agressões, sejam de bactérias, vírus, substâncias estranhas. E uma pessoa desenvolve lúpus por ter um determinismo genético, por ter talvez um envolvimento ou um contato com algum vírus. O fato é que não temos exatamente a causa do lúpus. Vai acontecer numa pessoa e nós provavelmente nunca saberemos por que essa pessoa está desenvolvendo a doença. Caracteristicamente, é uma doença que envolve mais a mulher do que o homem. E a mulher que tem o lúpus começa a manifestá-lo principalmente na sua vida fértil. Então, a partir da adolescência até perto dos seus 50 anos. Mas a menina abaixo dos 10 anos poderá ter lúpus, assim como a senhora acima dos 60 anos. Os homens também podem desenvolver a doença. Chama a atenção a doença que vem com febre, emagrecimento, fraqueza, dores articulares, manchas, queda de cabelo, a mulher fica com um ciclo menstrual irregular e ela vai procurar o médico. O médico, avaliando tudo isso, vai suspeitar de lúpus e daí ele tentará fazer o diagnóstico dentro da sua suspeita, já clinicamente, e usará o laboratório para confirmar certas situações. A pessoa que tem lúpus, ela fabrica anticorpos contra ela. E a presença desses anticorpos vão levar ao diagnóstico de certeza do lúpus. É claro que existe uma série de condições clínicas, laboratoriais, que somadas permitem o diagnóstico da doença. E isso os médicos estão preparados para fazer. Feito o diagnóstico, é exigido um tratamento e esse tratamento vai se basear em medicamentos imunossupressores, medicamentos que vão tentar diminuir a fabricação dos anticorpos, os autoanticorpos. E são desde os medicamentos baseados nos corticoides, como outros imunossupressores que podem se fazer necessários. A doença tem momentos de agudização e quando se inicia, em geral ela é aguda, ela leva a sintomas mais proeminentes. E o médico tem que intervir drasticamente. A pessoa pode ficar mal, pode correr risco de vida, mas o tratamento, em geral, faz com que ela volte a uma realidade e ela vai poder ser mantida com doses pequenas de medicamento e continuar sua vida. É sabido que o sol, a luz ultravioleta, assim como dessas lâmpadas fluorescentes, podem desnaturar as células, o DNA das células da pele dessas pessoas. E isso pode induzir ao lúpus. Por isso orientamos a essas pacientes, aos pacientes, que não se exponham ao sol, mesmo usando protetores solar. Mas sempre que saírem de casa, sempre que trabalharem ou ficarem em ambientes com luz fluorescente, que usem protetores solar no rosto, no V do decote, nos antebraços, nas mãos e evitem exposições prolongadas ao sol. Certos medicamentos podem induzir o quadro de lúpus, chamado lúpus induzido por droga,
que quando se descobre que está acontecendo e qual a droga que está provocando, a retirada da droga é mandatória, trata os seus sintomas e essa pessoa tende a voltar a uma vida normal sem a doença. A mulher é fértil, ela tem lúpus, ela pode engravidar. Se ela engravida quando o lúpus está em atividade, isso é ruim. É ruim para ela, que poderá, no final de uma gestação, apresentar a chamada eclâmpsia, é uma situação grave, que pode levar à morte dela e do próprio filho. Assim como no início da gravidez, no primeiro trimestre, ela pode abortar. Se a mulher fértil com lúpus tem um lúpus controlado, passou aquela fase pior, ela está sendo mantida com medicamentos em doses baixas, com os cuidados gerais, e ela fica um período de 1 a 2 anos sem manifestações graves, potencialmente ela pode engravidar, ter uma gestação com boa evolução, sob acompanhamento do seu obstetra e do reumatologista, e evoluir para um parto normal, um parto cesariano, se for o caso, com muito bom resultado e boa evolução. É interessante que as pessoas que têm lúpus, assim como outras doenças reumatológicas, tenham atividade. Tem que haver um meio termo entre repouso e atividade física. Tomar cuidado com os medicamentos que se usa e, principalmente, toda e qualquer infecção, seja viral, um resfriado, uma gripe, seja uma infecção por bactéria, tem que ser prontamente combatida e controlada. Porque, como o sistema autoimune dessa pessoa está alterado, as infecções se aproveitam e podem ser graves. Então, cuidar precocemente de toda e qualquer infecção. Hoje, as pessoas com lúpus têm uma sobrevida praticamente normal. O cuidado maior é quando tem acometimento dos rins, tem acometimento do cérebro. São situações que exigem cuidados maiores por parte dos pacientes e dos médicos que cuidam dessas pessoas.
como conhecidos, a gente fala muito sobre a catarata, a cirurgia de catarata, e o Gilberto brincou outro dia comigo falando que a gente virou cirurgião, doutor catarata e tal. Eu achei muito interessante o trocadilho, mas na realidade é por que nós estamos falando tanto de catarata? Porque, Gilberto, né, e você sabe disso, a nossa população envelhece cada vez mais, nós vamos lidar cada vez mais com pessoas com catarata, né? Outro dia eu comentei numa aula que falávamos o seguinte: o Brasil deixou de ser o país jovem, né? Ele vive, e hoje, dentro dos países em desenvolvimento, é o país que tem maior quantidade de pessoas idosas, ou vamos falar idoso, acima de 60 anos, tá? Que deixou de ser um paciente idoso. Hoje, pessoa com 60 anos, enfim, trabalha, é ativo e tal. Então, a catarata é um assunto que está todo dia no nosso consultório, né? Imagino lá na clínica do Gilberto também, que deve ser o dia a dia dele. E uma pergunta que tem feito, e assim, às vezes até me incomoda um pouco, porque parece que fala, poxa, mas como assim? Com tanta informação, a pessoa vem e pergunta, mas num tom até assim, de desafiador. É essa a situação que eu vivo hoje na clínica, e com certeza deve estar acontecendo lá com ele também, que é assim, mas como, doutor, eu vou operar catarata, eu preciso pôr lente no meu olho? Ou muitos confundem com a lente de contato, eu vou pôr uma lente no meu olho e tal, né? Preciso pôr essa lente, no sentido assim, como assim? Você vai querer pôr uma lente dentro do meu olho? Eu não sei como você tem enfrentado isso, Gilberto. O que você tem visto nisso? Interessante. O paciente relaciona muito lente de contato. Né? Você tem notado isso? Tem. E outra coisa que relaciona muito, eu já vou passar um pouco na frente, quando eu falo que tem que colocar uma lente multifocal, bifocal, ele fala, mas não dei certo com óculos, doutor, então não vai dar certo. Esquece, não tem nada a ver, é uma outra coisa. A lente é uma lente intraocular. O cristalino é uma lente intraocular, natural. Você já nasce com ela, ela vai desenvolvendo, tá? Então a lente, ela tem que ser colocada, porque você vai tirar uma que está ficando velha ou que está velha e vai botar uma artificial, né? Então, essa artificial que nós vamos entrar em detalhe, inclusive, Fábio, isso é muito importante, apesar da população estar envelhecendo, hoje eu estou operando cada vez paciente mais jovem, né? Eu me incluo mais jovem, porque são pacientes com 50 e poucos anos, lógico, isso depois de vários exames, porque é a única cirurgia que você pode ficar livre do teu óculos quase definitivamente. É só com a cirurgia de catarata com uma lente de alta tecnologia, tá? É só assim que você hoje, paciente de 50 anos, pode ficar livre do óculos quase definitivamente. Sim. As outras técnicas que você vê por aí são paliativas. Sim, mas vamos falar mais da lente, né? Exatamente. Você tocou num ponto importante. Quando a gente fala lente intraocular, né? Elas são todas iguais? Não, obviamente que não. A função dela é substituir o cristalino que envelheceu, e nós vamos colocar uma lente nova que te permite, já com uma lente, melhorar muito a sua visão para longe. Muitas vezes você vai usar o óculos para perto, né? Mas essas lentes que o Gilberto comentou aqui, e a gente lida isso que a gente chama lentes premiums ou lentes de alta tecnologia, são as lentes multivisão, que na realidade a gente evita até falar o multifocal, né? Porque até numa época tinha esse consenso, né? Porque a pessoa fala multifocal, né? O óculos é um terror no multifocal, né? Eu tenho visto isso, os pacientes ficam totalmente independentes ou muito independentes dos óculos, eventualmente ele precisa fazer alguma correçãozinha para coisas de muito detalhe, essa é a nossa sempre orientação. E o Gilberto falou uma coisa que é verdade, é a cirurgia mais definitiva. Né? Inclusive lá fora, nos outros países, você faz isso com muito mais frequência. No Brasil ainda é uma coisa que fazemos muito, só que ainda tem muito preconceito, ou tem certos mitos em torno disso. Né? Uma lente que eu sou fã, e o Gilberto vai complementar esses dois temas, que é a lente de multivisão, ou a lente multifocal, vamos dizer assim, e a lente tórica, né, Gilberto? A lente tórica na lente do implante intraocular, a lente tórica eu vejo como um dos maiores avanços, né? Como que você tem visto isso também? A lente dentro do olho, só para vocês terem uma ideia, quando vocês ficam assustados, ela já existe há 70 anos, tá? Isso é o Dr. Harold Hitler, em 1947, colocou a primeira lente dentro do olho. Então, fique tranquilo, isso é uma coisa normal, natural, tem que colocar. Agora, hoje nós já estamos discutindo, não é que você precisa de uma lente, você precisa de uma lente de alta tecnologia, né? Então, essa é a diferença da cirurgia de catarata feita por um cirurgião comum, né? E essa lente intraocular de alta tecnologia já é uma cirurgia destinada a um cirurgião de catarata, a um cirurgião premium, a um cirurgião que está preocupado não só tirar a catarata.
mas também deixar você independente de óculos. Você né? pode, desculpa, eu vou te interromper, você pode chamar isso de uma cirurgia de catarata personalizada, né? Hoje sim, hoje cada olho tem uma lente, do lado direito e do lado esquerdo é diferente. E a lente hoje mais moderna que chegou agora para nós, já faz um ano e meio, é a trifocal. Mas sempre eu digo para o paciente, né? Você que está com 70 anos, não tem ilusão que você vai colocar uma lente dessa cara que vai ficar igual a 18 anos. Não vai, se alguém te prometer, não vai ser. Ela também tem algumas coisas que você tem que se adaptar, né, Fábio? E a gente toma esse cuidado, o marketing, o paciente chega muitas vezes... É muito, assim, viciado que vai ficar... Tudo é mágico. Tudo é mágico. Não é assim. Isso é uma tecnologia. Isso, às vezes, tem alguma margem. Você tem um período que, às vezes, tem paciente que demora muito. Então, uma vez que você faça cirurgião, escolha o teu cirurgião e com ele dedique. Ele vai ter que dedicar, porque essa cirurgia é para poucos cirurgiões, Fábio. Não é todo mundo, porque tem paciente que, às vezes, demora um pouquinho, mas hoje em dia, na clínica, eu coloco 50, 60 lentes dessas por mês. Dificilmente a gente tem um paciente insatisfeito, né? Sim. Mas nossos pacientes são muito orientados, né, Fábio? Muito esclarecidos. Que o paciente, ele acha que está gastando dinheiro, ele vai tudo. Gente, lembre-se, o Lava Jato está vendo aí, né? Que você vê que dinheiro não compra tudo, muito pelo contrário, compra-se muito encrenca, né? Tá? Então, isso a gente aplica na medicina, na oftalmologia. Ela tem que ser uma coisa natural, mas infelizmente ainda são poucos cirurgiões que estão habilitados a colocar essa lente. Quando você tem muita propaganda, muita informação, toma cuidado que não é bem assim, né? Procure um cirurgião que tenha experiência. Nós trabalhamos com essa lente há 15 anos. 15 anos, né? já 15 anos, Gilberto, que nós estamos eu já tenho isso. mais de 3 mil lentes implantadas, fantástico, né? fantástico. Eu diria para você, lógico que pode ter até um público, até alguém que está falando, mas eu coloquei essa lente e não funcionou 100%. Na vida, nada 100%. É 100%, mas eu tenho certeza que você está melhor do que uma pessoa que não colocou essa lente, né? Mas é que você não tem noção por quê? Porque você não está com uma lente comum. Se você tivesse... Isso, perfeito. Porque o objetivo, né, Fábio? O homem, quando nasce, ele enxerga longe e perto sem um óculos. Com o tempo vai precisar de óculos. E na idade o óculos para perto não tem jeito, até para comer você tem que usar óculos. Essa dependência é terrível, né? Em 90% dos pacientes. Então, por que não colocar uma lente que você possa fazer? Que te permite uma visão independente. Inclusive, pegando justamente isso que você está falando, e a gente observa, né, a cirurgia de alta tecnologia. Investimento em equipamento, investimento em laser, investimento em todos os aparelhos que se faz, que a gente vai lá para preparar o paciente, mas sempre esclarecendo, você não vai ter 20 anos de novo. E muitos pacientes, infelizmente, vêm até com expectativas de coisas assim mágicas que vê na internet, que não são reais, que é o que você falou, a propaganda meio mágica, né? Não existe mágica, existe tecnologia. A gente sempre comenta isso na clínica, porque o paciente quer resultados assim absurdos, como se assim, olha, eu vou enxergar 1000% e, enfim, não é isso. Você tem outras estruturas que também se desgastaram dentro do seu olho. Então, a cirurgia de catarata de alta tecnologia, como a gente fala, ou lentes premiums, enfim, tem que ser um cirurgião experiente, realmente, tem que ter conhecimento dessas lentes, porque me impressiona muito ainda, Gilberto, e eu tive a oportunidade de um paciente que foi operado, e ele foi fazer um exame de revalidação não foi nem de CNH, hein, porque ele é piloto, e o profissional médico, o oftalmologista não conhecia a lente que ele colocou no olho. Eu falei, como assim não conhece, né? E você falou uma coisa dos 15 anos, já se passaram 15 anos, né? Essa conta é ruim, não faz essas contas não. Mas assim, uma coisa que eu tenho observado na linha do tempo, nós comentávamos isso outro dia, os pacientes estão cada vez melhor. Eu não sei se você tem observado isso no seu dia a dia. Até aqueles pacientes que no começo, logo depois da cirurgia, aquela neuroadaptação, fica tudo muito diferente, o tamanho das imagens, e em alguns pacientes muda o padrão, o perfil da visão, as cores ficam muito vivas, é uma queixa que eles às vezes têm, né? Poxa, ficou tudo muito colorido, claro, porque era colorido, né? Ele que deixou de ver colorido. Mas assim, eu tenho observado nessa linha do tempo que a melhora é constante, então isso é uma coisa. Apesar que a idade tudo vai piorando, alguma coisa vai melhorando. Sim, pois ele se sente mais feliz. Fábio, tem um caso assim, bem ilustrativo. Eu operei uma senhora uma vez de 70 anos, muito ativa, né?
E ela não acreditou muito no começo que ela poderia enxergar. Eu falei, olha, você tem uma grande chance, né? Ela colocou essa lente, depois de um mês ela veio e ficou muito brava, né? Ela falou, estou muito brava com a sua categoria. Eu falei, mas que categoria, né? Os oftalmologistas, né? Eu tenho um grau forte, doutor, há muito tempo, né? Quantos anos que o senhor faz essa lente? Eu falei, essa aqui, quando ela veio, eu fazia 12 anos. Eu falei, doutor, 12 anos? Puxa vida, quando eu tinha 60 anos, doutor, eu era um auto-executiva, tinha que viajar, o grau dela era muito forte, era uma neurose, ela tinha 3 óculos. Mas ela falou, doutor, eu quero só falar uma coisa simples. O senhor não sabe o que é tomar banho e enxergar o shampoo, o condicionador e mais coisas que as mulheradas usam, que a gente usa muito, diz que era um desespero. E hoje, Fábio, ela falou, doutor, 70, por que não me fizeram isso antes? Eu respondi, você fala 60? Hoje nós estamos fazendo os pacientes que têm condições, o olho permite, com 50 anos. Perfeito. Né? E realmente... Por quê? Essa paciente, ela definiu tudo. Para que eu vou ter que esperar 20 anos para poder fazer uma coisa que a tecnologia oferece? Então, essa é um alerta para os pacientes que têm essa orientação que não dá para fazer nada. Alguns casos realmente não dá, mas procure novamente um especialista e converse com ele, porque hoje as alternativas são muito. Eu fico muito triste no consultório quando o paciente vem, ele tinha condições econômicas, ele tinha condições psicológicas, ele tinha condições de olho e realmente está com a tecnologia muito pobre. Hoje a minha briga maior é quando alguém fala nacional ou importado. Gente, nós temos uma lente nacional aqui, que o Fábio, eu fiz um lançamento dessa lente lá na Europa para essa empresa, né? E eles fazem muito sucesso na Rússia, na Polônia. Essa lente é importada do Brasil. Então, tudo que é importado, então, para com isso. Não é nacional importada, né? Perfeito. A lente comum, tanto faz ser nacional ou importado, são todas a mesma coisa, né? Isso. O que a gente fala é lente de alta tecnologia. A lente de alta tecnologia, infelizmente no Brasil ainda as indústrias não têm essa capacidade de fazer essa lente. Então, vamos parar com isso. Lente de alta tecnologia ou lente comum? A lente comum tanto faz nacional ou importada. Perfeito. Inclusive, se você está falando isso, novamente usando a aeronáutica, o avião, né? Os nossos Embraer lá fora voam há mais de 20 anos lá fora, que são adoradíssimos lá fora e só começaram a voar no nosso país 2, 3 anos com a Azul, que veio para cá com os Embraers, e aliás um voo excelente e tal. Então é esse preconceito e isso tem que acabar. Mas em relação às lentes de alta tecnologia, falando um pouquinho até, Gilberto, que muitas vezes eu falo para o paciente, e talvez eu não sei se isso é lente tórica, né, ou astigmatismo, que isso é uma coisa que todo mundo tem astigmatismo, muitos não têm interno e têm externo. Como que você também consegue abordar isso com o seu paciente? Na verdade, Fábio, o cirurgião ele tem que ser completo. Não existe cirurgia meia boca, desculpa a palavra, mais ou menos, lente mais ou menos. Sim. Tudo isso, infelizmente, tem custo, né? Tem custo. Infelizmente, não tem como nós fugirmos. Vamos chamar de investimento? Também acho, né? Que é investimento na sua vida, na sua saúde. Nós vamos fazer um curso lá em Foz agora, né? A lente tórica. Ainda é uma falta de informação pro oftalmologista. Ainda Então, vocês ainda vão deparar que o próprio profissional não estão preparados. Pois né? É uma tristeza, mas o olho, quando você corrige, você tem que corrigir tudo que tem que ser corrigido, senão você não vai ficar satisfeito. Eu falo isso hoje, inclusive para o meu paciente, normalmente quando a gente vai propor a cirurgia, indicar, né? Propor não tem indicação cirúrgica, o astigmatismo, que eu virei fã das lentes tóricas, né? Mas eu não abro mão de corrigir hoje. Mesmo que o paciente fale, não, então põe assim mesmo, eu vou ficar. Não, porque vai ficar ruim e ele vai falar ainda que a sua cirurgia ficou ruim, não é isso? Sim. Exatamente. Então, hoje essas lentes premium, ou as lentes de alta tecnologia, deixaram de ser só uma perfumaria, né? Ao contrário, você consegue melhorar o seu resultado cirúrgico e essa desinformação, infelizmente, a gente vem tentando tirar isso. Eu acho, só para a gente encerrar, uma relação muito importante. Se você tiver astigmatismo, quando você faz o óculos, você coloca o astigmatismo. O óculos, para você colocar na frente do paciente, você tem que ele colocar completo. É isso que a tecnologia fez, só que lá para dentro do olho. Perfeito, acho que você definiu, você encerrou bem o assunto. A lente de contato tem que ser com astigmatismo, tudo tem que ser, senão fica tudo meia boca. Hoje, eu diria para você, há uns 10 anos atrás, não era permitido isso. Hoje tudo é permitido. Já está liberado.